Hoje trago-vos aqui outros voos, trago-vos aqui a questão dos despedimentos coletivos. Começaram a chegar cartas das empresas que, não tendo acesso a sistemas como o layoff simplificado, estão neste momento numa situação em que têm que enterrar e têm que consciencializar-se que não conseguem fazer pagamentos aos seus trabalhadores. O layoff simplificado, aliás, o layoff normal também está nessa obrigação, não permite que haja contribuição da Segurança Social para com as empresas que têm dívidas ao Estado, quer a Segurança Social, quer ao Fisco. Assim sendo, as empresas que se encontram nessa situação começaram, portanto, a mandar as suas cartas. Algumas ainda tentaram ver qual era a situação. Algumas delas até vieram a descobrir que havia dívidas de 1900 e carquejas, de 1900 e muito, de 2000 e tal, que vão agora discutir se prescreveu, se não prescreveu. O certo é que começam a receber indeferimentos e começam a ficar com os pés na terra e a compreender que realmente têm que mandar a carta aos seus trabalhadores no sentido de fazer o despedimento coletivo. Estou aqui ao pé de um avião, em Sintra, na base aérea militar, exatamente porque li a notícia, portanto, que a TAP iria fazer um processo de despedimento coletivo e começamos, portanto, a receber essas cartas. O trabalhador tem sempre a possibilidade de impugnar esse despedimento coletivo e considerar que esses fundamentos não estão corretos em relação a si, por exemplo, e que, portanto, nesse caso, não querem ser despedidos dentro desse âmbito. Então, todo o processo será impugnado, irá para o tribunal e iremos andaremos aqui uns tempos a discutir essa situação. Enquanto isso, o trabalhador estará numa situação de impugnação, ou seja, se a entidade patronal não lhe pagar, terá que recorrer a todos os processos e a todas as garantias que o Código de Trabalho lhe dá. Aqui, a razão principal que vos quero chamar a atenção é que realmente a maior parte das empresas não estão preparadas para uma situação destas. Há realmente aqui muito trânsito, com ambulâncias também a passar, e o país está numa situação em que dia para dia se vai consciencializar que as coisas estão piores do que aquilo que possam parecer. Portanto, os voos vão ser mais rasantes e vamos nos defrontar com empresas que nem capacidade para pagar as indemnizações do despedimento coletivo vão ter capacidade. É aí que os trabalhadores terão que reunir todo o conhecimento e ter acesso à sua defesa. Aí, eles podem ir ter com o advogado, podem ir ter com o Ministério Público. O Ministério Público representa também os trabalhadores e alguns deles terão o mesmo apoio jurídico dos sindicatos. Estamos no momento em que as pessoas começam a fazer contas e começam a perceber que a crise económica é maior do que aquilo que pudessem prever. Estamos num momento em que as contas nas empresas começam a ser feitas e depois os trabalhadores farão eles as próprias contas e irão perceber que atitudes, que opções é que terão que tomar. Aliás, eu ontem falei nas pessoas que já estão a sentir esse impacto e hoje queria desenvolver a questão das pessoas que durante estes 2, 3 meses deixaram mesmo de receber ordenados, porque as houve. Ou seja, um trabalhador está numa situação em que não recebe ordenados,
já vamos para o terceiro mês, não é? Abril, maio, mas o março também houve algumas empresas que não o pagaram. E então, ao fim de 2 meses, o trabalhador tem a possibilidade de rescindir com justa causa, pedindo exatamente todos os direitos laborais que lhe deverão ser pagos. A questão que eu ponho exatamente, e era isso que estava a pensar dizer-vos, é saber se o trabalhador deve optar por esperar que lhe chegue a carta de notificação do despedimento coletivo, ou ele, por si, como já tem justificação para pedir todos os mesmos direitos, se ele deverá rescindir. No fundo, se será ele que deve, com justa causa, despedir-se e depois reivindicar todos os direitos que são os mesmos do despedimento coletivo. Na minha ideia, é mais seguro o trabalhador esperar que a entidade patronal tome a iniciativa. É mais seguro porque, para todos os efeitos, eu tenho constatado que quando há acordos, há situações de direitos que se perdem. Obviamente que os direitos laborais são indisponíveis, mas se o trabalhador assinar um documento a dizer que está tudo pago e não quer mais nada, poderá vir depois uma sentença no sentido que prescindiu do restante. E isso é discutível. Há jurisprudência dos dois lados, ou seja, decisões de tribunais. E por isso é mais seguro o trabalhador deixar que a entidade patronal vá para um processo de despedimento coletivo, faça todos os procedimentos e tome a iniciativa ela e não ser o trabalhador a tomar a iniciativa. Aqui há uma exceção, é se o trabalhador vir que está numa situação de mais tarde ou mais cedo, ou mais tarde não, mais cedo, encontre uma outra profissão e que lhe dê rendimento, aí sim, aí já terá mais vantagem em, com justa causa de não lhe terem sido pagos os dois ordenados, portanto, o março ou abril, ou abril e maio, quando chegar ao fim do maio, nesse caso, aí sim ele já deverá tomar a iniciativa. Ou seja, cada caso é um caso e estou aqui exatamente ao pé de um avião para perceber que antes de escolarmos na situação em que estamos, devemos fazer o check-in, não só o check-in, mas o checklist de ver se está tudo pronto para o voo e se o voo vai ser seguro. Por isso, antes de escolarem, pensem e vejam o que estão a fazer. Obrigado.